Boa noite, irmãos. Boa noite. Aí sim. É com grande alegria, com grande satisfação que eu estou aqui novamente com os irmãos. Agradeço a Deus, primeiramente, pelo convite. Agradeço a Deus por poder falar da sua palavra, que é viva, né, é eficaz. Ela penetra no mais profundo do nosso ser. Agradeço ao pastor Gerson também, a sua esposa, ao conselho, à igreja, que também nos acolhe aqui nesta noite, né? Que Deus assim nos abençoe. Amém? Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu farei a leitura. Vamos ler responsivamente do versículo 1 ao 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 17. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém?
Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, poderoso Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, diante da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo recline sobre as nossas vidas neste momento. Que o Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para conversar aqui com os irmãos, para refletirmos juntos sobre a Tua palavra, Senhor, que venha de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Que este momento aqui seja um momento alegre, feliz, impactante, desafiador, porque nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, fala conosco através desse texto da Tua palavra, e tudo que for dito aqui, Senhor, que venha do Teu coração para os nossos corações, que venha da Tua boca para os nossos ouvidos, e que possamos, Senhor, aprender, frutificar cada dia mais e mais. Muito obrigado por tudo, é isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, falar um pouquinho sobre esta carta de Paulo aos Colossenses. Esta carta Paulo escreveu cerca de 60 a 62 depois de Cristo. Paulo, ele plantou esta igreja de Colossos na sua terceira viagem missionária, cerca de 50 depois de Cristo. Então Paulo foi até Colossos na sua terceira viagem missionária, plantou esta igreja, mas ele deixou lá um servo de Deus, ele deixou lá um obreiro para que tomasse conta da igreja de Colossos, Epáfras. Então, quando Paulo estava preso em Roma, Paulo então recebe a visita do obreiro, do servo de Deus, Epáfras. Então, Epáfras transmite a Paulo tudo o que estava acontecendo. Então, Epáfras passa a Paulo um relatório de tudo que estava acontecendo lá naquela igreja já formada. Então vamos compreender que passaram-se aí cerca de 10 anos, em que Paulo plantou aquela igreja, aquela comunidade, foi embora de lá e nunca mais voltou. Então ele recebe de Epáfras, né, vamos dizer assim, tintim por tintim, tudo que estava acontecendo naquela igreja. E então, Epáfras, ele relata o seguinte, como de acordo nós lemos aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Eles estavam infiltrando dentro da igreja falsos mestres, falsos ensinadores. E eles estavam então colocando dentro da igreja ideias que anulavam a cruz de Cristo. Então eles estavam dizendo, né, pregando e ensinando, que eles deveriam ainda observar os rituais da lei mosaica e excluir o que excluiria, aniquilaria a cruz de Cristo. Esse era um dos pontos que Paulo estava tratando lá nesta carta aos Colossenses. Então Paulo fala aqui no capítulo 1, se os irmãos quiserem voltar um pouco às suas Bíblias, Paulo fala nesse capítulo 1, uma expressão que Paulo usa muito é o amor e fé. Então Paulo usa muito essa palavra dentro da carta aos Colossenses, a igreja de Colossos. Indo um pouquinho mais adiante, do versículo 13 ao 23, ele trata sobre Cristo, a suficiência de Cristo. Aí ele começa a defender o ponto de que Cristo é suficiente. Não era necessário mais observar os rituais, alguns rituais da lei mosaica, porque Cristo já aniquilou todas elas na cruz. E então ele vem a dizer aqui no versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele vem tratando sobre a pessoa de Cristo, sobre a soberania de Cristo, a suficiência de Cristo, sobre os rituais da lei mosaica. Paulo então fala sobre o seu evangelho, né, o seu apostolado, e no capítulo 2, Paulo então fala algumas coisas quanto à igreja, né? A igreja deveria ser uma igreja espiritual, a igreja deveria ser uma igreja que conhecesse a sabedoria de Deus, que entendesse a sabedoria de Deus. E qual era a sabedoria de Deus? Cristo. Qual era o conhecimento de Deus? Cristo. Então Paulo, ele converge tudo em Cristo, ele converge o seu ensinamento em Cristo. Aí ele vem a dizer lá no capítulo 2, versículo 14 e 15, que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que nós estávamos vivendo pela lei mosaica, no que diz respeito aos rituais, aos sacrifícios e assim por diante. E então Paulo, ele vem a falar ali no versículo 16, ninguém pois vos julgue por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo já começa aí a defender que Cristo é maior do que os sacrifícios, do que a lua nova, do que os rituais que apontavam para Cristo. Isso que Paulo está defendendo. Então Paulo, aí no capítulo 3, observem comigo, portanto, então, de acordo com estes ensinamentos, de que Jesus nos libertou, Jesus nos remiu, a remissão dos pecados, a soberania de Cristo, a autossuficiência de Cristo. Então ele diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, não as coisas aqui da terra, porque as coisas aqui da terra são passageiras, mas Cristo é o fundamento da igreja. Aqui entra um ponto muito importante na reforma luterana, somente Cristo, não pelas obras, não pelos rituais, mas somente em Cristo. E então ele diz, porque morrestes, no versículo 3, esse morrer não é a morte física, mas é a morte espiritual. Vós morrestes. O que é morrer? Morrer é deixar uma velha vida e renascer novamente numa nova vida. No versículo 4 diz assim, quando Cristo, que é a vossa vida, nós morremos espiritualmente, mas Cristo é a nossa vida. Quando Ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então o tema da nossa reflexão é a força transformadora do amor. A força transformadora do amor. Então por que eu apresentei esse contexto? Para nós entendermos agora, em primeiro lugar, que nós devemos nos despir do velho homem. Aqui a partir do versículo 5, ele diz isso, ele usa essas palavras, morrer, despir, despistes, revestivos, ou seja, nós temos que nos despir daquele velho homem.
Então, despistes do velho homem. No versículo 8 e 9 diz assim: agora, porém, despojai-vos. É a mesma ideia, né? Despistes, morrestes, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então nós que somos salvos em Cristo Jesus, pela graça, pelo amor de Deus por cada um de nós, hoje nos despimos do velho homem. E a palavra despistes é a mesma ideia de trocar de vestes. Nós trocamos aquela veste que estava suja, que estava imunda, que já não cabia mais a nós. Então nós nos despimos daquela veste e nos revestimos, nos vestimos de uma veste nova, de uma veste limpa, de uma veste purificada. Através de quem? De Cristo. É através de Cristo que nós temos isto. Quando nós aceitamos a Cristo, tiramos nossas vidas do trono de nós mesmos e deixamos que Cristo reine em nossas vidas. Então, quando nós nos despimos do velho homem, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, eu achei muito interessante, abrindo um parênteses, eu vi um vídeo essa semana, e o pregador disse o seguinte, um vídeo curto, ele disse: muitas pessoas o aceitam como Salvador, mas não o aceitam como Senhor de suas vidas. Então, um complementa o outro, dizia esse pregador. Então ele disse, muitas pessoas o aceitam como Salvador, mas não vivem como se Ele fosse o Senhor de suas vidas. Então existe uma grande diferença, e os dois andam paralelamente. Nós o reconhecemos como Salvador e Senhor das nossas vidas, porque a palavra Senhor é dono. Ele é dono das nossas vidas. Ele é quem ordena, vai, e eu vou. É Ele quem diz, vem, e eu venho. É Ele quem diz essas coisas. Então Paulo compartilha, uma vez que devemos colocar todas as áreas que não são agradáveis a Deus para a morte. Tudo que desagrada a Deus, que nós lemos aqui já, nesse texto, então nós deixamos para lá, na morte. É como nós dizemos hoje, aquele homem já morreu, hoje é outro homem. Aquela mulher já morreu, hoje é outra mulher. E aquele jovem já morreu, hoje é outro jovem. E assim por diante. Então, em Cristo, nós colocamos as nossas vidas diante do altar de Deus, para tudo aquilo que seja agradável a Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. A consciência que nós temos de sermos amados por Deus, nos leva a uma vida de santificação. É um processo de santificação. Aqui Paulo, despistes, morrestes, é uma mudança radical. É uma mudança radical. Não há espaço, resquício para aquele velho homem. Então não existe assim, eu morri 99% e eu sou aquele velho homem 1%. Não existe. É 100%. Então é uma mudança radical.
É uma mudança que atinge o todo da nossa vida. É a nova criação. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, é uma nova criação, quando nós encontramos com Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em segundo lugar, no versículo 10, ele diz: e vos revestistes do novo homem. Então, nós nos despimos do velho homem em Cristo, e agora nós nos revestimos do novo homem em Cristo. Olha o que ele diz aqui: que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Paulo está defendendo a primazia de Cristo. Paulo está defendendo as primícias em Cristo. No versículo 11 ele diz: no qual não há grego, não há judeu, não há circuncisão, nem incircuncisão, não há mais bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo, Ele está em cada um de nós. E quando nós nos revestimos do novo homem, não é uma fuga deste mundo. Dá para fugir deste mundo? Não dá. Dá para ir numa ilha deserta? Não dá. Nós estamos inseridos neste mundo. A grande diferença é encontrarmos indicações bem concretas para vivermos a nossa vida com Cristo. E onde nós encontramos essas indicações? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos todo o caminho, todo o trajeto, tudo nós encontramos na palavra de Deus e em Cristo para nortear as nossas vidas. Então Paulo, ele diz: revesti-vos do novo homem. Algumas pessoas, o ser humano, ele pode pensar assim: quando eu tiver um bom emprego, eu serei feliz. Aí tem o bom emprego e acaba não encontrando a felicidade. Aí ele diz: não, quando eu me casar, eu serei feliz. Aí ele casa, tem filhos, constitui família, e ele não encontra a verdadeira felicidade. Aí ele diz: não, então, quando eu comprar um carro bom, um carro do ano, aí eu serei feliz. Quando eu comprar aquela casa maravilhosa, aquela mansão, aí eu serei feliz. Quando eu fizer aquela faculdade, eu já fiz muitas faculdades, mas quando eu fizer aquela faculdade, então eu serei verdadeiramente feliz. E no final de tudo isso, ele não encontra a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade não estava alicerçada em Cristo, não estava alicerçada na palavra de Deus. Então, quando nós, como família da fé, como família cristã, como família dentro dos nossos lares, nós não encontraremos a verdadeira felicidade, o amor transformador, nas nossas ações. Porque temos ou não temos, porque deixamos de ter. Não. Nós encontramos a verdadeira felicidade quando o nosso lar, ele tem Cristo. Ele tem Cristo. Certa vez, alguém já me disse o seguinte: olha, Lucas, eu tenho uma casa boa, eu tenho um trabalho bom, eu tenho coisas boas, mas não tenho felicidade, não tenho alegria.
Eu preferiria morar numa casa de barro e ser feliz. Olha só. Então eu disse a ela: mas nós encontramos a verdadeira felicidade em Cristo. É em Cristo que nós encontramos, independente se é essa casa, se é aquela casa, independente se é aquele carro, se é aquele outro carro, independente de tudo isso. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em Cristo. A verdadeira mudança não depende dessas circunstâncias, do trabalho que eu tenho, do bairro onde eu moro. Não depende dessas circunstâncias, depende de estar em Cristo. Quando nós passamos a confiar nele, quando o amor de Cristo transforma as nossas vidas, aí sim nós encontraremos a verdadeira felicidade. Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B, diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação. Há um renovo na nossa mente, no nosso coração. E em terceiro e último lugar, os frutos desse novo homem. É aí que nós chegamos no ponto que eu gostaria de chegar, né? No versículo, a partir do versículo 12, mas o versículo 14 diz assim: acima de tudo isto esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então a força transformadora das nossas vidas é o amor. Quando nós lemos a palavra de Deus com o pastor Gerson, lá em 1 Coríntios 13, no último versículo lá, se eu não me engano, versículo 13, diz: pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém o maior deles é o amor. Então o amor de Cristo sobre as nossas vidas é o que nos dá condições para sermos humildes. O amor de Cristo pelas nossas vidas é o que nos dá condições, como diz aqui na palavra de Deus, no versículo 12, termos misericórdia uns pelos outros, termos bondade uns pelos outros, termos mansidão uns pelos outros, termos longanimidade uns pelos outros. É a força transformadora do amor de Cristo sobre as nossas vidas. Então estes são os frutos daquele que é alcançado, daquele que é salvo, daquele que é restaurado em Cristo Jesus. Se não fosse o amor de Cristo nas nossas vidas, nós não conseguiríamos cumprir isso aqui. Mas Deus, Ele nos concede graça para nós conseguirmos cumprir estes ensinamentos, estes frutos. Então, o amor é a base de tudo. Nos relacionamentos familiares, no relacionamento dentro de casa, no relacionamento social, ele é a base de tudo. Ele é o vínculo da perfeição. Vínculo significa o elo, a ligação. Então nós somos ligados ao amor de Cristo, e as demais coisas são vertentes desse amor. Se eu amo, eu consigo amar vocês. Se eu sou amado por Deus, se vocês são amados por Deus, vocês conseguem amar uns aos outros. Lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus diz mais ou menos assim:
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Cristo nos amou? Dando a sua própria vida por nós. E de que forma devemos amar uns aos outros? Da forma como Cristo nos amou. De uma forma tão sublime, tão maravilhosa. E assim é o amor que nós devemos uns aos outros. O amor que nós devemos, como já disse o pastor Gerson, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Já disse um antigo pastor, olha, no seu sermão, nós acordamos na minha casa, é assim todos os dias. Eu acordo de manhã feliz, a minha esposa está feliz, os meus filhos já vão arrumando a mesa para o café da manhã, nós saímos para o trabalho de forma amigável, de forma feliz, sem atrasos. Nós voltamos para o horário do almoço, todos ali reunidos, nós almoçamos, nós conversamos, aí cada um vai para o seu trabalho, as crianças vão para a escola, voltamos à noite, sorridentes, felizes, todos vão dormir cedo, no horário correto, conversamos como foi o dia de cada um, ouvimos como foi o dia de cada um. Aí ele diz, claro que isso não existe, porque as nossas famílias, nós dependemos de Cristo, nós dependemos da graça de Deus, para com as nossas famílias. Será que não tem um dia lá, em que eu ou a minha esposa, como diz o ditado popular, levanta com o pé esquerdo? Claro que tem. Será que nenhum dia a esposa teve um dia estressante? Claro que teve. Será que um dia o pneu furou, o carro quebrou, foi no mecânico, perdemos todos os horários atrasados? Será que não acontece isso? É claro que acontece. Então, nós somos seres humanos, carentes da graça de Deus, carentes da glória de Jesus Cristo em nossas vidas. Nenhum dia é como o outro. Nós vivemos um dia de cada vez, debaixo da graça de Cristo Jesus. Paulo chega a dizer, em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele vive por aquele que concede graça a ele. Ele vive por Cristo. Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele é quem é o árbitro das nossas vidas. Ele é quem rege as nossas vidas. Trazendo aqui uma história, dizendo que em um determinado país estourou uma guerra. E uma família de camponeses, eles precisavam escapar daquela guerra. E para poderem estar seguros, eles teriam que atravessar um local de difícil acesso, passar por montanhas, passar por uma floresta densa, para poderem chegar do outro lado e escapar da guerra. Só que esta família, ela se compunha de umas 10 pessoas, e nesta família, havia uma criança, dentre eles, havia uma criança de 1 ano, e o avôzinho de idade, lá, com seus mais de 80 anos, 90 anos. E o avô disse assim para a família, vão vocês, a guerra está vindo, o inimigo está vindo, vão vocês têm que alcançar o outro lado da montanha,
e escaparem. Aí os filhos disseram: não, de forma alguma, o Senhor vai com a gente. Se precisar parar, a gente para. Se precisar o Senhor tomar um ar, o Senhor toma. O Senhor vai com a gente. Pois bem, e decidiram então que aquela criança de 1 ano, os adultos iriam revezar o carregar a criança. E saíram então com mochilas, com a roupa do corpo, com poucos pertences, e foram caminhando ali pelos bosques, pela montanha, pela mata densa. Várias vezes o avôzinho parava e dizia: eu estou cansado, vão vocês? Não, a gente espera, a gente te ajuda. E os filhos segurando do lado do braço dele para ir, até que eles quase chegando lá do outro lado da montanha, o avôzinho já cansado, todos estavam cansados, quando era a vez do avô carregar a criança, todos estavam cansados, e uma criança de 11 anos estava carregando a criança de 1 ano, já cansada também, e o avô olhou para aquela criança, exausta, carregando a criança de 1 ano, e renovou as suas forças, porque ele disse: o futuro está aí. Ele pensou: o futuro está aí, então eu tenho que ser forte. Mas vovô, o senhor não está cansado também? Não, eu aguento. Então ele tomou aquela criança, e eles conseguiram então atravessar aquela montanha. Irmãos, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, de sofrimento, uns aos outros devem dizer: continuemos, avancemos. Ah, mas eu estou cansado. Vamos, você consegue. Olhe para aquilo que te inspira. Olhe para aqueles que te inspiram. Os seus filhos, os seus pais, os seus avós, algum tio. Olhe para aqueles que te inspiram. Quanta inspiração eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem. Quanta inspiração para que continuemos na nossa caminhada. Concluindo então, irmãos, então nós nos despimos do velho homem, nós abandonamos aquele velho homem, ele já não existe mais para o cristão. Ele renovou as suas vestes, as vestes que estavam impuras, imundas, sujas, foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, aquele que é o amor transformador das nossas vidas. Em segundo lugar, nós nos revestimos do novo homem, o novo homem que não há espaço para o eu, há espaço para Cristo, há espaço para nós, não é mais o eu, mas é o nós, Cristo e a minha casa, Cristo e a minha família, é a renúncia do eu, é a nova criação, é a nova criatura que você é em Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, os frutos do novo homem, que através de Cristo Jesus, nós temos a condição de amar, de perdoar, de viver em unidade, de sermos humildes, de praticarmos a longanimidade, a mansidão. Aí nós temos essa condição de perdoar, assim como Cristo nos perdoou na cruz do Calvário. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim abençoe as nossas famílias, que possamos, através do amor de Cristo, sermos agentes dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, dentro da sociedade em que nós vivemos, dentro da igreja, onde Cristo Jesus nos salvou. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez?
Querido Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Esta palavra que vem a falar aos nossos corações. E assim, Senhor Deus, o amor é o vínculo da perfeição, é aquele que liga, é o elo de ligação para todas as coisas. E assim Paulo, nos versículos restantes deste capítulo, ele vem a dizer então: as mulheres sejam respeitosas ao seu marido, os maridos amem as suas esposas, os pais honrem os seus filhos, os filhos honrem aos seus pais, os senhores respeitem os seus servos, e os seus servos obedeçam aos seus senhores. E tudo isso com louvor, com adoração e com gratidão em nossos corações. Deus, nós somos tão falhos, tão pequeninos diante de Ti, Senhor, que todos os dias nós precisamos da Tua graça, Senhor. Senhor, estenda a Tua graça sobre os pais aqui presentes, para que amem, orientem, eduquem os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Os pais que estão aqui presentes, o pai que está aqui presente, que nós possamos amar as nossas esposas, amar os nossos filhos e fazer o possível para cuidar deles. As mães aqui presentes, que também amanhã é o dia das mães, que Deus assim enriqueça de graça, de bondade, de mansidão, de perseverança, de amor os seus corações. E filhos, amem aos seus pais, honrem aos seus pais, porque eles buscam a todo tempo, a todo instante, dar o máximo de si, para que nós filhos tivéssemos o que é de melhor. Que Deus assim nos abençoe as nossas famílias, Senhor, abençoe esta igreja, ó Pai, que nós possamos ser agentes de transformação, através do amor de Cristo em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Faça a palavra.